Não era o estar careca que me definia, nem era o não ter pestanas que me definia. Definiam muito mais coisas. Para mim, e isso é um efeito direto dos tratamentos, não foi algo que me apoquentasse. Então o que é que apoquentou mais? A minha limitação funcional. A minha limitação funcional, a limitação intelectual, que era aquilo que eu, de alguma forma, já tinha partilhado consigo, de o meu marido, amigos. Então, mas porquê é que tu não lês? Mas porquê é que tu não vês um filme? Porque não consigo. Há mais de 30 anos que lida de perto com quem enfrenta doenças graves. Tem a missão de fazer tudo o que está ao seu alcance para diminuir o sofrimento dos doentes e apoiar as famílias. A médica Isabel Galriça Neto é uma referência incontornável nos cuidados paliativos em Portugal, foi deputada pelo CDS e tem sido uma voz ativa contra a eutanásia. No ano passado foi-lhe diagnosticado um cancro da mama triplo negativo, o mais grave. Rejeita a ideia de que o cancro é uma guerra, não gosta do conceito de vencedor ou vencido. Diz que houve dias em que não conseguiu sair da cama e que pela primeira vez na vida não teve força para rezar. Eu sou a Sara Tainha, jornalista da SIC, e este é o podcast Tenho Cancro e Depois. Olá Isabel, bem-vinda. Olá Sara. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Está aqui hoje connosco com a doutora que a acompanhou, a doutora Mónica Nave. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, olá. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois é um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Isabel, hoje está aqui no papel de doente e não de médica, e por isso, se não se importava, vou tratá-la mesmo por Isabel. Pelo meu nome, e não sim. por doutora Isabel, mas como médica que lida com doenças graves há tantos anos, como é que recebeu o diagnóstico do cancro? O que é que lhe passou pela cabeça quando ouviu o diagnóstico? Vamos lá ver. Pela condição, ou pelo facto de eu trabalhar nesta área, é evidente que fazemos aquilo que se chama 2+2. E tendo sido um processo muito rápido, eu palpei um nódulo que não era normal. Tenho para mim que foi qualquer coisa que apareceu muito rapidamente e que cresceu muito rapidamente. Portanto, não foi uma coisa que eu tivesse, digamos, a atrasar o diagnóstico. E, portanto, quando, felizmente, podendo ter essa capacidade e essa possibilidade, que agradeço, de no Hospital da Luz rapidamente contactar colegas, eu fui fazer a mamografia, e é na mamografia que a minha colega, que conheço e com quem trabalho também, me disse: Isabel, sim, isto é um cancro, e é um cancro que nos parece que cresceu muito depressa. É evidente, quando isto é na primeira pessoa, no imediato e naquele momento, por muitas ferramentas que nós possamos ter, por tudo aquilo que se foi desenvolvendo, é um choque. E, portanto, eu não comecei logo com racionalizações, nem tenho uma preocupação que se calhar é uma preocupação na vida também, de tomar decisões e agora o que é que se vai fazer. E, portanto, lembro-me bem que foi a marcação de uma ressonância mamária, e que foi marcada, se não me engano, da manhã para a tarde. E depois de... eu não tenho a sequência toda muito bem delineada, mas de saber que tinha que dar os passos, e portanto quando fiz a mamografia foi feita a biópsia aspirativa, é logo feita nessa altura, e depois esperar que viesse o resultado da anatomia patológica, que é conhecida um bocadinho como a especialidade das paciências, porque há um ritmo próprio, e não dá para os meus colegas fazerem mais depressa, mais rápido, porque há passos próprios que têm a ver com os corantes, etc. E depois, quando tive o diagnóstico, de procurar a Mónica para fazer o plano de tratamento que tinha que fazer. Mas foi sendo um médica, choque. Vamos lá ver, conseguiu logo racionalizar e pensar nesse lado do que tinha que fazer a partir de agora em relação a tratamentos? Ou há ali um período que nem se sabe muito bem como digerir esta informação? Eu acho que
quer pela minha experiência enquanto médica, e neste caso, por experiência pessoal, cada um de nós tem esse tempo de transição, e em algumas pessoas pode prolongar-se muito, muito tempo, em outros pode ser de minutos ou de horas. Eu sei que sou uma pessoa que, em crise, é capaz de funcionar e sabe o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu, digamos, é recomendável que faça. Fica-se, como é evidente, eu costumo dizer de brincadeira, e felizmente não perdi o humor, quem me conhecia antes sabe que é igual, que eu digo sempre que há situações na vida que são murros nas partes pudendas, ou seja, que a gente leva aqueles murros ou no estômago ou noutras partes do corpo em que fica assim, e agora? E agora? E nem toda a gente tem que se organizar. Pronto, eu estou, por várias circunstâncias da minha vida, mais ou menos habituada a fazê-lo, e foi um bocado. Agora é preciso ir para a frente. Em paralelo, havia processos emocionais que nunca, e já disse isto noutras circunstâncias, fazendo aqui um pequeno parêntese que acho que é importante, e agradeço a oportunidade de estar a falar aqui, com um único objetivo, que é poder ajudar outras pessoas, outras mulheres, mas não só mulheres. A Mónica vai se lembrar, eu estive em tratamento ao mesmo tempo que um bom amigo meu do curso antes do meu com câncer da mama estava em tratamento, e portanto falo aqui também para homens que podem passar por esta situação. Sem dúvida. Mas isto para dizer que o meu único fito não é de nenhum voyeurismo, nem de vitimização, nem do que seja, nem de dar receitas, é de partilhar a minha vivência para, se isso eventualmente for útil para outras pessoas, e servir no sentido delas se identificarem também. Mas posto isto, o dizer que a minha preocupação era encontrar uma resposta para seguir em frente, para lidar com uma realidade que eu não estava toda à espera, que não era aquilo que me apetecia que me tivesse acontecido, mas isto para dizer que eu nunca tive aquela ideia do isso não me assaltou, porque a mim, porque é que isto me foi acontecer? Isto acontece a muitas pessoas, de todas as idades. Eu trato pessoas, ainda hoje, estando a trabalhar e não estou a full time, eu estive com uma mulher que tenho aqui muito presente, com 42 anos, com um filho de 6 anos e outro de 4, com um câncer da mama triplo negativo em fase avançada. Se eu puder ajudar, tanto melhor. Um beijinho para ela. Mas esta questão de... isto acontece a muitas pessoas. Isto acontece a muitas pessoas e, portanto, não é nem um castigo, nem uma punição, nem qualquer coisa que foi porque andámos muito tristes. Se calhar pode haver assim algumas ligações na vida, mas a Mónica falará com mais propriedade do que eu sobre isso. Doutora Mónica, quando recebe a Isabel no seu consultório, ainda se lembra dessa consulta? Lembro... Ou foi nos corredores? Não, fui avisada nos corredores que a Isabel estava com carcinoma da mama e que, enfim, e a partir daí eu acho que olhámos para a Isabel como uma colega, mas também como uma doente, e eu acho que isso é importante ou seja, não fizemos nada à Isabel que não fizéssemos aos outros doentes, e seguimos os trâmites habituais. Houve uma reunião multidisciplinar em que estamos a equipa toda que trata estas doenças no nosso hospital reunidos. Olhámos e discutimos o caso da Isabel como se fosse uma doente que não é Isabel, a nossa colega diretora da unidade de cuidados paliativos, e portanto tudo seguiu os seus trâmites normais. Depois, obviamente, que o facto da Isabel ser médica, estar ligada a estas patologias, eu acho que em muita coisa facilitou o entendimento da doença, o entendimento dos objetivos da terapêutica. A Isabel acabou de mencionar um caso de um câncer da mama triplo negativo avançado. O facto de ser uma doença localizada e, portanto, o propósito do tratamento, e eu acho que isto provavelmente também deu, desde logo e desde o início à Isabel, um sentido de pragmatismo. Ok, se é para fazer, vamos fazer, o que é que temos que fazer, de que forma, quais são as medidas que temos que implementar. E isto, de facto, acabou por ser, a memória que eu tenho é que foi um processo quase até muito natural, faço-me entender. Esta aceitação que a Isabel fala, eu sentia. E acho que, se calhar, ser médica contribuiu para esta aceitação. Não sei, Isabel, corrige-me tu, mas eu acho que sim. Acho que... Pode ter existido aceitação, mas também houve dias muito difíceis, sim. Não é? Não vamos romantizar. Sim. E isso é tal história. Eu sou assim, com pragmatismo,
ir para a frente, mas eu acho que é muito importante ter esta noção de que, por um lado, como médica e com as minhas ferramentas de apoiar doentes paliativos que não escolhem estar doentes e que nós dizemos muitas vezes o que escolhemos é a forma como lidamos com situações que não escolhemos, mas temos essa imensa liberdade. Isso foi para mim facilitador. Eu tenho muitos anos de alguma forma, por um lado com esses meus mestres que são os doentes, por outro lado com os outros mestres que me foram ensinando de outra forma, de perceber isso mesmo. Na primeira pessoa, o que é que pode ser diferente? E eu não quero deixar de o dizer aqui, e às vezes por razões várias, até por ser médica e por exemplo, determinados efeitos secundários ou dores nas pernas. Eu não vou amassar a Mónica por causa disso, eu sei o que é que são os analgésicos que eu tenho que tomar. E portanto, dizer o quê? Houve, de facto, e no tratamento, e não deixei de dizer isso à Mónica, e também aqui um beijinho para as enfermeiras da equipa e da unidade do Hospital de Dia do Hospital da Luz, que fazem um trabalho excepcional e são um reforço daquilo que é o papel dos médicos, no sentido de em função de determinadas fases das quimioterapias, que não são todas iguais, que não são todas vivenciadas da mesma forma. Para mim foi a fase mais difícil e mais intensa. De facto, não vale a pena as mulheres pensarem que são piegas ou que não têm força. Nós estamos a falar de tratamentos que são muito duros de suportar. E uma pessoa que está no Hospital da Luz desde que ele abriu e que de alguma forma se mexe nos corredores, anda para trás, para a frente, que está habituada a dar aulas, que esteve no Parlamento e ao mesmo tempo no hospital, e depois é conduzida para uma situação em que as forças estão no mínimo. No mínimo. E quando eu digo no mínimo é o quê? É forças para organizar o pensamento, é forças, como a Sara disse, e eu sou uma mulher de fé, para rezar ser muito difícil, é forças para... A gente passa a olhar... Eu até há pouco tempo, agora de uma forma diferente, mas eu tinha, já numa fase muito melhor, uma certa relutância em ir para o meu sofá. Porque o meu sofá me lembrava tempos em que eu passava muitas horas no sofá, a seguir ao almoço, porque tinha que descansar. Descansar de não fazer nada. E, portanto, eu tive alguns problemas, outras pessoas têm muito mais. Eu tive neutropénia, baixa de glóbulos brancos, tive anemia, tive que fazer transfusões e, portanto, tive que entrar no hospital de cadeira de rodas. E, portanto, há momentos, e o que eu digo é, o ser médica pode ter sido diferente no tipo de ajuda e na forma como geria algumas destas situações, mas o que eu digo às mulheres é: não minimizem e procurem nessa altura o seu médico, a sua médica, para dizer eu não estou bem. Não tenham, digamos... Mas aqui a Isabel acabou por muitas vezes esconder essa informação. É um bocado naquela do não vou incomodar, Sim. não vou incomodar, não é? Porque eu posso subir a dose de morfina, descer a dose de morfina e não há problema nenhum em tomar morfina quando as doses são intensas. Fica aqui a pedagogia feita quando as dores podem ser mais intensas, ou o ter que usar determinados fármacos por causa de neuropatia, eventualmente, não é? Não foi porque eu sentisse indisponibilidade, não sim, é essa a sim. questão, é deixar isso aqui muito claro. Mas às vezes esta questão de que é um processo e é bom que as pessoas não só esperem que os seus médicos discutam isso com elas, mas que também elas próprias coloquem essas questões. O que é passível de me acontecer? O que é que eu tenho que estar preparada para me acontecer? Doutora Mónica, nós ouvimos muitas vezes durante o cancro esta ideia de que isto é a cabeça que comanda, mas às vezes o corpo vai abaixo mesmo. Claro não é? que sim, e a Isabel é um bom exemplo disso. Eu lembro-me que tu tiveste um batizado de uma sobrinha neta na Madeira. Sim, sim. E nós andávamos ali quase a contar a hemoglobina e a monitorizar, sim. Porque obviamente com uma anemia grave ninguém aguenta ir fazer uma viagem de avião, ir para uma festa onde é suposto mostrar boa disposição e estar animada. Portanto, obviamente que eu costumo dizer aos doentes, isto é um veneno, estes tratamentos, sobretudo a quimioterapia, mas a Isabel, por causa de ser um triplo negativo e porque tinha indicação para tal, fez quimioterapia e fez uma outra forma de tratamento que é a imunoterapia. Estes tratamentos têm consequências diretas sobre o físico. Eu costumo dizer aos doentes, como estava a dizer, isto é feito para matar células.
tumorais e outras. Portanto, obviamente que há repercussão sobre o corpo e sobre vários órgãos e sistemas. Eu diria que a repercussão é muito mais física do que psicológica. Sim. A maior parte, e aqui no caso da Isabel, o que é que teve de ser feito? Bem, do protocolo fazem parte fatores de crescimento, porque esta quimioterapia tem umas doses tais e tem que ter uma periodicidade tal que obriga a que nós, a seguir à quimioterapia, façamos umas injeções para os glóbulos brancos, que são as nossas defesas contra as infecções, subirem. Faz parte do protocolo. Temos que monitorizar os vários parâmetros analíticos e a Isabel, nomeadamente, teve uma toxicidade hematológica com anemia e descida de glóbulos brancos muito importante. Depois, teve neuropatia. O que é isto? Um dos medicamentos que ela fez é tóxico para as terminações nervosas, para aquilo que nos faz sentir a sensibilidade fina das mãos e pés. E tivemos que reduzir a dose, se a memória não me falha, no último tratamento, porque de facto ela se começou a queixar que estes formigueiros que tinha nas mãos e nos pés começavam a ser incapacitantes. Isso é uma coisa que nós devemos ter algum cuidado. Ou seja, nós devemos optimizar a terapêutica e maximizar, portanto, fazer a terapêutica ótima, que nós sabemos que melhora o prognóstico da doença, mas não nos interessa ter uma mulher que sobrevive ao seu cancro e fica com sequelas tardias dos seus tratamentos. Faço-me entender. E pronto, no caso da Isabel, por exemplo, houve necessidade no último ciclo e às vezes nós, oncologistas, às vezes queremos tanto tratar que esquecemos esta parte que é temos que adequar o tratamento à doente que temos à frente. E no caso dela tivemos que reduzir a dose no último tratamento, sob pena, se caso não o fizéssemos, hoje tínhamos ainda mais sequelas do que aquelas que temos, mas que apesar de tudo não são incapacitantes e com as quais... Sara, eu gostava só de dizer uma coisa, claro se me permite, porque se calhar pela minha própria vivência, eu não trouxe isso, mas é o efeito mais óbvio, que é a questão, o palavrão chama-se alopécia, ou seja, a queda do cabelo e das pestanas, que muitas mulheres, e você já entrevistou aqui muita gente, se calhar põem como uma perturbação máxima em relação à sua autoimagem, o verem-se carecas. Para mim, isso nunca foi, eu nunca usei cabeleira, nunca fui pôr pestanas nem sobrancelhas, não foi para mim, e lá está. Aqui eu acho que muito a minha bagagem, a minha mochila de paliativos ajudou, porque é um exercício que nós fazemos muitas vezes com doentes que estão mais vulneráveis, que é o que é que você é para além da sua vulnerabilidade e para além da sua autoimagem. Ou seja, não era o estar careca que me definia, nem era o não ter pestanas que me definia. Definiam muito mais coisas. E, portanto, eu muitas vezes não falo disso, embora, e agora que ainda tenho o cabelo muito curtinho e, portanto, muita gente às vezes não me identifica. Aqui há umas semanas ainda era porque olhavam para mim e diziam, mas não és tu a loura com o cabelo maior e tal. Pronto, mas para mim, e isso é um efeito direto dos tratamentos, não foi algo que me apoquentasse. Então o que é que apoquentou mais? A minha limitação funcional. A minha limitação funcional, a limitação intelectual, que era aquilo que eu, de alguma forma, já tinha partilhado consigo, de o meu marido, amigos. Então, mas porquê é que tu não lês? Mas porquê é que tu não vês um filme? Porque não consigo. Porque não consigo. Portanto, há um bocadinho aquela ideia. Doente, em casa, eu tinha uma medida, não é? Eu tenho um pequeno café a 50 metros da minha porta. E, portanto, se eu conseguia ir ao café a 50 metros da minha porta, beber um café, isso era um dia fantástico. Isso era um dia fantástico. E houve muitos dias em que eu caminhei entre a cama e o sofá da sala. Entre o sofá da sala e a cama. Entre não conseguir tomar duche sozinha. E por via, por exemplo, da anemia, lembro-me muito bem, portanto hoje celebro tomar duche, para além da higiene, e muita gente agradece que eu continuo a ter esses hábitos, como é evidente, mas o poder tomar duche sozinho, é tão bom poder tomar duche, não é? Portanto, nós muitas vezes também, face à perda, quando recuperamos, celebramos a recuperação, não é? E mas, quando não conseguia tomar duche sozinha, quem é que a ajudava? O meu marido. O que não era fácil para ele, porque lá está, não é suposto aos 63, de repente ganha-se uma mulher que está profundamente incapacitada. E, portanto, ele esteve sempre lá. Não quer dizer que fosse fácil para ele de compreender, em primeiro lugar, o de pensar, então, mas temos que contratar alguém, será que eu não sei fazer? E não foi fácil.
mas nós podemos escolher, e é de facto uma escolha que esses momentos nos aproximem ou nos afastem. Esta questão da família, da ajuda da família, quando falamos de um doente oncológico, é fundamental, mas sabemos que nem sempre é assim, não é? Às vezes há doentes, e certamente já deve ter acontecido em consultório, ser um período em que há alguma solidão. Pois, normalmente são famílias que já padecem de doença e esta doença não as aproxima, não é? Mas na minha experiência, não sei, Isabel, fala também um bocadinho da tua experiência nos cuidados paliativos, a ideia que eu tenho e na minha experiência, há sempre alguém presente. Quando não é a família, são os amigos. Há pessoas que, enfim, nunca não têm uma família alargada, foram perdendo os entes queridos ao longo da vida e a minha experiência pessoal com os meus doentes, de facto, é que há sempre alguém. Um vizinho, um amigo que se preocupa e que está lá e que é a pessoa com quem... E para nós médicos isso também é muito importante. O doente não vir sozinho à consulta, partilhar e partilharmos até nós as informações com outra pessoa. Sabemos que há ali alguém, há uma figura de referência, mas sim, a família é fundamental. E quando eu digo família alargada, a família de coração. Mas conselhos é que dá na vida importantes para a família e amigos, lá está, para este conceito de rede de apoio, digamos assim. Quais são os conselhos que dá em consultório? Porque aqui estas pessoas também vão fazer parte do tratamento, não é? Sim, isso é importantíssimo. Eu acho que o melhor conselho é estar presente. Isso. Estar presente. Saber ouvir. Não ter respostas prontas do género. Aquilo que disse há bocado, que eu acho que isso nem se encaixa, né? Espero que ninguém diga isso, é da cabeça. Não é da cabeça, é mesmo só do físico, não é? Ou isso vai passar, ou tu és forte, ou tens que ser forte, ou tens que combater. Não, evitar esses chavões. E estar lá. E aí eu acho que, complementando, e eu digo isso porque penso, não tive muita gente à volta, mas há 2 ou 3 pessoas, amigos e amigas, que foram fundamentais, e um conselho, se é possível, sem nenhum tipo de paternalismo, é pensar que a presença é importante e muitas vezes para coisas instrumentais. Instrumentais é e portanto o meu marido é uma perfeita nulidade do ponto de vista de fazer comida ou o que quer que seja, não é? E eu tive uma amiga que foi um exemplo, e o carinho e o estar de fazer sopa, de ir comprar fruta. A gente fica com... Eu tive um cozite, portanto há certas coisas que não se comem, então vamos lá ver, é bom ir comer papaya ou kiwi, e portanto há certas coisas instrumentais que é e sobretudo eu estou a pensar depois aqui ao mesmo tempo em termos de doentes que tenha, lá está, é preciso ir, quem é que vai buscar os miúdos à escola enquanto tu estás em casa, que não vais deixar de fazer isso? Quem é que trata da roupa? Quem é que vai fazer e portanto para muitas... Entregar tarefas, não é? Exatamente, ou seja... Delegar. Estar presente, mas depois estar presente de uma forma instrumento e nós delegarmos e lá está, nas fases de maior incapacidade não há outra opção senão delegar, porque o corpo não nos permite, não é? E isso é muito importante. Isabel, a doutora Mónica falou aqui desta questão dos chavões e é uma das suas preocupações em relação ao cancro. Evitar esta questão do vencer o cancro, do cancro ser uma batalha, de serem guerreiras as mulheres. Já era antes de adoecer. Já era. Eu tenho testemunho público, quer aqui neste mesmo projeto do Tenho Cancro e Depois, em que fiz declarações sobre isso, quer quando escrevi livros e falo sempre sobre isso. E acho que é muito importante, independentemente de outras pessoas terem outras visões que eu respeito. Mas para si, porquê é que esta ideia é errada? Porque, repare, primeiro... eu não venho para uma guerra com um armamentário de armas para um combate em que à partida estou, como é que eu ia dizer, num combate desigual, porque o cancro não é uma pessoa, não é uma entidade. É uma doença, é um facto ineludível da própria vida, do caminho que para mim, ou da caminhada que é a vida. E portanto, esta ideia de que eu posso, se tiver vontade própria para isso, eu vou derrotar o cancro, isso é falso, porque não é uma vontade, não depende da minha vontade, depende de um conjunto de circunstâncias, do tipo de cancro que é, do estadiamento, dos acessos aos tratamentos mais ou menos rápidos. Eu em 2 semanas tive um diagnóstico e comecei a fazer tratamentos. Em Portugal inteiro
isto não é verdade para todas as mulheres e homens que possam ter cancro da mama, e isto eu estou aqui para o dizer porque temos que ser mais céleres e garantir esta equidade no acesso ao tratamento, mas dizendo isto, não é a minha vontade que determina os meus resultados. Isso é perigoso. Fazer induzir, porque então o que é que decorre daí? Se isso decorre da minha vontade, se eu tiver vontade suficiente, então eu vou-me curar. Se não me curei, foi porque eu não tive vontade suficiente e não sou suficientemente forte e bom. E não é assim. Os vencedores não são os que se curam. Eu acho que as pessoas são vencedoras em função da forma que escolhem lidar com as situações. E há muita gente que não se cura. Eu tenho trabalhado ao longo destas décadas com pessoas que são perfeitas vencedoras pela forma como afrontaram esta adversidade. Portanto, não é uma decisão própria, não é se sou rico, tenho possibilidade, não se eu desejar muito isto vai-me acontecer e, portanto, reparem, inclusivamente para as famílias que passam a ser as famílias dos vencedores e as famílias dos derrotados. Olha, o meu pai não se salvou porque não teve vontade suficiente para, se calhar, desistiu. Não há cá desistências como tal. Há pessoas que têm circunstâncias diferentes e que, obviamente, não é por vontade própria que se curam ou que não se curam. E eu acho que manter essa narrativa, como se diz agora, por vários motivos, é falsa e é muito perigosa. Esta narrativa, doutora Mónica, chega-lhe ao consultório? Da guerra, também é uma expressão que eu não uso e não gosto também. Eu se calhar não sou tão elaborada na resposta como a Isabel. Eu acho que de facto a guerra é uma coisa feia, não é? E neste mundo Exatamente. E nestes tempos de guerra a gente consegue perceber que não, na minha opinião, nem há guerras justas e portanto a guerra é uma coisa feia. E portanto isto é uma doença, é uma doença que muitas vezes tem tratamento, muitas vezes é tratada com intuito curativo e passamos a página. Eu costumo usar assim uma metáfora que eu acho que é uma coisa... Isto é uma pedra, nós vamos no caminho da nossa vida e entra-nos uma pedra no sapato. Às vezes é uma pedra pequenina que basta tirar o sapato, atirar a pedra para longe e seguir o nosso caminho. Outras vezes é uma pedra mais complicada que temos que mudar de sapato, temos que mudar de rota, mas é como é e, portanto, é uma doença, é um contratempo, é algo, não é uma guerra. Isto faz-me lembrar, os meus filhos às vezes, se eles ouvirem isto, vão testar que eu diga isto, mas eu vou dizer. Eles usam de vez em quando a palavra ódio, odeio isto, odeio esta sopa, e eu arrepia-me esta palavra. A palavra ódio é uma palavra que me arrepia. E eu acho que comparar uma doença que eu trato com tanto carinho, que adoro aquilo que faço e trato o cancro com carinho, como uma guerra, também não gosto. Portanto, Isabel, isso tem uma origem, e lá está, é um tema que me apaixona e que eu já há muito tempo. Isto tem origem no Nixon, que decidiu, também por efeitos eleitorais e políticos, declarar a guerra contra o cancro. E, portanto, não, a América vai vencer. E, portanto, isto de alguma forma, e nós sabemos que travar sempre uma guerra é qualquer coisa que une em termos eleitorais. E, portanto, isto tem uma origem, uma forma de estar. Eu acho que é, de facto, qualquer coisa em que a gente é posto à prova, como outras vicissitudes. E nestes contratempos, o cancro é um período em que as pessoas começam a olhar para dentro, a fazer uma reflexão. E também, neste período, a Isabel decidiu concretizar sonhos que tinha guardados, não é? Sim. Isto, a Mónica já falou um bocadinho. Portanto, há 2 ou 3 coisas que tinham surgido. Porque o meu filho mais novo, eu tenho 3 homens, entre os 38 e os 30, mas o mais novo é de facto aquele que está mais próximo de mim, por várias razões, e ele cumpriu os 30 anos o ano passado. E a Mónica sabe, porque foi nessa altura, havia uma viagem planeada para irmos em família a Viena da Áustria, e eu tinha a dúvida, uns meses mais tarde eu não teria conseguido concretizá-la e, portanto, lá está, de ver como é que estava e como é que eu tinha que me adaptar. E este é também o repto conselho que deixo, é as pessoas não se deixem capturar completamente pelo cancro. Ou seja, a minha vida não passou a ser só o cancro.
Há coisas que para mim eram importantes e que não é por eu ter cancro que deixam de ser importantes. Era importante para mim celebrar os 30 anos do meu filho, graças a Deus podia fazê-lo através de uma viagem. O que é que aconteceu? Eu não estava em condições de ir fazer walking tour por Viena da Áustria e lembro-me muito bem de ir visitar o Palácio da Sissi e em cada sala eu sentava-me. Não é? E eles diziam, homem, estás bem? Sim, mas preciso descansar, porque eu estava com 8 gramas de hemoglobina, 8, mas consegui fazer a viagem sem me violentar, eu consegui fazer. Eles fizeram, tínhamos planos conjuntos, ou seja, encontramos em tal sítio e almoçamos juntos, depois vocês vão para a vadiagem e eu estava muito mais recolhida ou ia para o hotel porque precisava descansar. Essa era uma coisa que era importante, era celebrar os 30 anos do meu filho e filo, e foi uma viagem que deixou excelentes memórias, com uma questão de, por circunstâncias várias, eu tive a minha primeira sobrinha neta, fez agora 2 anos, com uma gravidez que foi muito complicada, como são sempre os profissionais de saúde, têm sempre umas histórias recambulescas. E essa minha sobrinha neta nasceu e já eu tinha completado o tratamento da quimio. Antes da cirurgia, eu pedi autorização, como boa doente, mais discutir, à minha oncologista e à minha cirurgiã, se podia ir ao batizado dela, que era uma coisa que era importante para mim, e é na Madeira, porque o meu sobrinho é madeirense. E, portanto, isso foi uma coisa que, felizmente, consegui fazer antes da minha cirurgia. A cirurgia, eu vim da Madeira torcendo e fazendo figas para que o aeroporto da Madeira não fechasse, que tem aqueles episódios que vocês conhecem com os ventos, e vim e depois fiz a cirurgia. E tinha há muito tempo, e que por várias razões adiei, até institucionais, a ideia de fazer o doutoramento em cuidados paliativos, coisa que comecei o ano passado e que estou a fazer, com uma prerrogativa, porque como a Sara disse, no meu caso não foi começar a olhar para dentro. Eu acho que é muito importante que a gente, em todas as fases da nossa vida, se habitue nestes tempos de mas contacto. Às vezes as pessoas estão um bocadinho distraídas. Sim, não é? mas isso é um alerta que também deixamos, que é o excesso das redes sociais e da comunicação com o exterior. E estas tempestades da nossa vida obrigam-nos muitas vezes, quando somos capazes, a olhar mais para dentro. E se alguma coisa se reformulou, foi a prioridade com a minha saúde e o meu bem-estar. E, portanto, eu assumi que iria fazer o doutoramento na medida em que isso não colidisse e que não fosse fonte de mais stress. Graças a Deus, o meu orientador, meu bom amigo o professor António Almeida, que também colabora com o projeto Tenho Cancro e depois enquanto hematologista e que é presidente da Faculdade de Medicina da Universidade Católica, que é onde eu estou a fazer o doutoramento, disse, não pode ser fonte de stress para ti. E, portanto, programar as coisas, os trabalhos, as tarefas também em função disso. E, felizmente, até agora, não sei como é que vai ser no futuro, porque não sabemos a evolução da doença, mas até agora estou a conseguir cumprir. E é importante, doutora Mónica, durante este período as pessoas não se esquecerem de viver, não é? É isso mesmo, eu ia exatamente reforçar essa ideia da Isabel. E eu acho que é fundamental que toda a equipa que trata estes doentes, médicos e enfermeiros, nos ajustemos à vida dos doentes. E nós fazemos muito isso. É preciso alterar um ciclo de quimioterapia porque o doente quer ir passar um fim de semana aqui ou ali, ou uma pergunta recorrente é, então este ano não posso ir para a praia com os meus netos porque estou a fazer quimioterapia. Pode, com estes cuidados, desta maneira, vamos ajustar. Mas não posso ir 15 dias porque o meu tratamento é todas as semanas. Não, mas vamos daqui ajustar de uma maneira, ou seja, manter uma certa, quer dizer, já bem basta de facto este cataclismo que acontece na vida de uma pessoa quando tem um diagnóstico de cancro. Vamos tentar manter dentro do que é razoável e do que é possível, e muitas vezes é possível manter muita coisa dentro de alguma normalidade. E de facto eu há muitos anos atrás mesmo, ainda no meu tempo de IPO, lembro-me de um doente com cancro avançado, um cancro de pulmão de pequenas células avançado, que é uma doença grave, mau prognóstico, estar a fazer quimioterapia com o intuito
tratamento perfeitamente paliativo. O senhor estava a tirar um curso de História da Arte. E os tratamentos de quimioterapia, isto é real, eram marcados em função da calendarização escolar dele. E eu lembro na altura, eu era um oncologista muito novinho, já foi há muitos anos, e aquilo, enfim, mexeu comigo, mas fez-me de facto pensar e dar perfeita razão ao senhor, que de facto era muito mais importante para ele acabar o seu curso de História da Arte com louvor e distinção e nos entretantos ser tratado, era a prioridade da vida dele. E eu acho que nós, enquanto oncologistas e enquanto equipas responsáveis pelo tratamento e para olhar para estes doentes de uma forma de facto holística, que é o que a gente deve fazer, não devemos esquecer isto e devemos priorizar. E obviamente não vamos negligenciar o tratamento, mas é perfeitamente possível compatibilizar a maior parte das vezes. Vamos trazer aqui também outro tema que marcou sempre a sua vida e marcou naturalmente este percurso, que é a questão da fé. E chegou a receber por 2 vezes a unção dos doentes. Sim, fui eu que proativamente procurei. Mas porque sentia que estava no fim? Não, porque, vamos lá ver, a unção dos doentes é um sacramento que não tem que ser dado no fim. E, portanto, os sacramentos, e não estando aqui a dar nenhuma lição de catequese, são ferramentas para a gente ir para a vida e, portanto, para, assim como se tem choques de vitaminas ou de outras coisas ou de terapêuticas, os sacramentos são isso mesmo. São ferramentas que Deus põe ao nosso dispor para podermos caminhar até em alturas de crise. A unção dos doentes, que fique isto bem claro, e o Papa tem falado sobre isto, até na sua condição de vulnerabilidade, são para ser... É um sacramento para ser usado quando a pessoa está doente, normalmente numa situação de maior fragilidade ou numa situação de maior gravidade. Eu, no início do meu percurso, achei que o capelão da minha unidade era a pessoa, e foi numa, digamos, celebração em equipa, perguntei quem quer vir comigo para eu receber a unção dos doentes. E foi assim, e agradeço muito às pessoas da minha equipa que, de uma forma geral, foram muito pacientes e muito ajudadoras, e portanto eu recebi no dia, que é um dia para mim especial, o dia de Santa Francisca e de São Francisco e Santa Jacinta Marto, pela primeira vez a unção dos doentes. E não estava a morrer, estava a iniciar um percurso de grande dificuldade. Mas deixa-me perguntar-lhe assim, chegou a achar, em algum momento, que ia mesmo morrer? Sim, mas claramente é naquela situação. E nós já falámos aqui, eu não quero aligeirar nada, voltar aqui atrás, andar à frente, que é naqueles momentos de maior fragilidade, e sendo este um percurso em que eu não me posso queixar nem do acompanhamento médico, nem do familiar, nem dos amigos, ele não deixa de ser um percurso solitário, em que nós caminhamos connosco. No meu caso, eu acho que caminhei com Deus e, portanto, confiando bastante. Mas não deixa de haver aqui, num percurso, como em qualquer percurso de vicissitude, há um percurso solitário, que é eu comigo, eu perante mim própria, ou eu perante mim própria e perante Deus. E, portanto, em determinadas alturas, em que a fragilidade é tanta, em que não se organiza a cabeça, em que se está a pensar, eu estou a respirar, e eu estou a falar de coisas que vivenciei, eu estou a respirar, eu estou a conseguir respirar, vou continuar. Mas se eu tiver que morrer, eu estou preparada. Portanto, a questão de pensar que isso podia acontecer, não sendo uma coisa expectável, passou-me pela cabeça, obviamente. Portanto, eu seria aldrabona, coisa que não sou, dizer que não. O receber a unção dos doentes, insisto, não é para quando se está no fim da linha. Ela deixou de ser extrema. É a unção dos doentes. Eu recebia antes da cirurgia pela segunda vez e para mim foi uma grande consolação e um grande apoio, mas também é assim que eu vejo a fé. Não é como um comprimido que me facilita a vida e que me aligeira as minhas preocupações. Eu acho que ter fé é muito exigente, nomeadamente porque pode ser mais fácil, e não estou a julgar ninguém, zangar-nos com Deus, achar que Deus anda distraído e não sabe o que é que anda a fazer connosco. Eu, por razões várias da vida, tenho várias outras vicissitudes que não têm que ver com a minha situação pessoal e não acho nem que Deus seja castigador, nem que seja distraído. A doença é um desafio à nossa capacidade de confiar. O facto de termos, eu por exemplo, e para mim isso era importante, tive amigos que me levaram a comunhão a casa, porque eu não podia sair de casa. Isso para mim foi muito importante.
Foi muito importante. Amigos, sacerdotes e não sacerdotes que me visitaram e que me levaram a comunhão. E eu considero e vejo a fé assim, que há momentos de dúvida, que há momentos de angústia. Seria hipócrita dizer que não. Claro que há. Claro que há. Mas a fé é o cajado que nos impulsiona a continuar a fazer caminho. E eu vejo isto também noutros doentes. Há pessoas que têm aquilo que nós chamamos, isto tem nomes, uma religiosidade extrínseca, e nós vemos a mesinha de cabeceira cheia de santinhos, e não estou a julgar ninguém, é? Quem sou eu? Quem julga é Deus lá, do outro lado se verá. E depois a gente diz, e tal, muito bem, vejo que tem uma pessoa com devoção, e olha, temos um capelão, pode falar, e lá está aqui uma nota, e vamos já calar, que é a necessidade de distinguir o que é que são preocupações e necessidades de apoio religioso e necessidades de apoio espiritual. Porque toda a gente, mesmo os agnósticos e os ateus, têm uma dimensão espiritual, uma dimensão que nos catapulta e que nos liga ao que está para além de nós. Os outros, a natureza, o belo, as relações, todos temos essa dimensão. Alguns de nós preenchemos uma parte da nossa dimensão espiritual com a dimensão religiosa. Mas ainda hoje há muita confusão entre espiritualidade e religião. E nós percebemos que a dimensão da espiritualidade nas pessoas que estão a atravessar momentos de sofrimentos é uma ferramenta, é uma dimensão que está muitas vezes muito atingida. E muitos doentes, com certeza que dirão à Mónica, como me dizem a mim, não é a dor que mais me preocupa, não é a falta de ar que mais me preocupa, é poder pensar o que é que vai acontecer aos meus filhos quando eu não estiver, ou eu pensar, ok, a minha vida vai terminar agora, o que é que valeu a pena, o que é que quero fazer mais, estes balanços, estas coisas, e que têm muito que ver com essa dimensão. No meu caso, dimensão espiritual e dimensão religiosa são muito relevantes. Esta questão da dimensão espiritual anda de mão dada com a dimensão da ciência, não é? Para aquilo que está a acontecer no corpo. E nós temos aqui o cancro da Isabel que está em remissão. Mas há uma questão importante que não podemos deixar de referir, que é: há que ter sinais de vigilância muito atentos, porque ser doente oncológico é para a vida. É para a vida, não é? Que sinais é que as pessoas têm de estar atentas para depois? Quem teve um cancro da mama, a presunção é que possa ter ficado uma célula tumoral dentro do corpo de Isabel ou dentro do corpo de uma mulher que teve um diagnóstico e foi tratada para um cancro da mama e que se anda a passear na corrente sanguínea, que não morreu com a quimioterapia, não saiu com a cirurgia, não morreu com a imunoterapia, etc. Com a radioterapia. E que um dia se venha a fixar num órgão. E no caso do cancro da mama, os órgãos habitualmente mais atingidos são o fígado, o pulmão, o osso, gânglios linfáticos, a pele e, portanto, basicamente, tudo o que seja um sintoma da presença de células anómalas nestes órgãos deve suscitar a atenção da mulher e fazê-la procurar ajuda médica. Uma dor óssea que surge diferente do habitual, todos nós temos ossos e temos dores, mas tudo que surja de diferente e se mantenha, deve procurar ajuda médica, não é? Portanto, as dores... Mas há vigilâncias regulares, sim, mas obviamente não é? estas mulheres são seguidas em consultas de oncologia durante muito e muito tempo, atrevo-me a dizer, para o resto da vida. Isto é uma relação de muitos e muitos anos. Há exames específicos que se fazem, tem que se manter uma vigilância da própria mama, não é? A maior parte destas mulheres só é parada uma mama, portanto tem outra mama, muitas delas ficam com as duas mamas e, portanto, precisam desta vigilância. Mas é uma vigilância clínica em que, de facto, há que ter atenção a sintomas de presença de doença noutros órgãos. Isabel, em que é que a sua vida mudou desde que teve o cancro? E o que é que está atenta agora? Eu acho que mudou no sentido de maior consciência. Eu nunca me achei invulnerável. Eu sou uma mulher forte, não tenho dúvida disso. Digo, eu sou uma mulher forte e Deus empurra-me e embala-me, mas a noção da nossa vulnerabilidade e de como as coisas mudaram. Num dia a minha vida mudou, estou mais... estou um bocadinho mais emotiva. Eu já era, nunca deixei as emoções de lado, estou assim um bocadinho mais lábil ou mais emotiva com certas coisas. A consciência, e a Mónica sempre me foi falando nisso, portanto há aqui duas campainhas. Uma é não querer voltar a determinados níveis de stress, não é? E portanto de saber que o stress pode ser um caldo para que a doença
volte. Depois a questão do exercício físico. Eu não sou propriamente uma mulher muito disciplinada, não, ao contrário de outras mulheres que eu admiro profundamente. Durante o processo eu não tinha condições e não me via, nem não conseguia fazer exercício, mas a partir de janeiro, com muito orgulho, eu faço um programa de alguns exercícios, 1/4 de hora em casa, e estou sempre a caminhar entre os 8.000 e os 10.000 passos por dia. 8.000, 10.000 passos por dia. É a minha meta. Acho que as pessoas devem ter metas realistas e claramente hoje em dia, e muito se tem falado sobre isto em relação ao papel do exercício na prevenção e no tratamento, e de como é que às vezes pensa-se exercício, ir para o ginásio, fazer. Eu acho que se a pessoa tiver esta meta, e é o que aparece na literatura, os 9.000, 8.000, entra sempre 8.000, 10.000 passos, portanto, combater o sedentarismo. Não enverdar e nós, estando no hospital, por um lado, tanto podemos caminhar muito, e o Hospital da Luz tem muitos corredores para a gente caminhar, como pode haver um dia em que estamos todo o dia sentados, estamos a resolver certas determinadas coisas. Portanto, a nossa atividade profissional tem muito sedentarismo. Eu não estou, por exemplo, a tolerar, e estou muito grata às minhas hierarquias, eu não tolero trabalhar o mesmo volume de tempo e de intensidade que eu trabalhava antes. Posso estar em casa e estar a resolver. Eu hoje ainda tenho coisas para fazer em casa, em teletrabalho, não é? Mas sei perfeitamente que hoje, e eu terminei 1 ano de tratamento há 1 mês atrás, terminei-o, o que é que acontece? Eu sei perfeitamente que se eu tiver atividades de manhã à tarde, e eu antes podia ter de manhã, à tarde e à noite, eu hoje, ao final da tarde, vou-me sentir bem mais cansada do que aquilo que é habitual. E tenho que ser paciente. Aprendi também a ser mais paciente com estas fragilidades do nosso corpo. E para terminarmos, aproveitando que está aqui com a doutora Mónica, que a acompanhou durante todo este percurso, houve também momentos em que gostou muito da presença dela. Sim. O facto de ter estado, por exemplo, no velório da minha mãe. Exatamente. Está a ver, é uma coisa que me emociona. Mas eu iria mesmo que não fosse o cancro. Sim, mas ela não sabia. Ela não sabia, sim. Mas foi uma e não tenho nenhum problema em me emocionar, porque de facto a morte da minha mãe coincidiu com o final do meu tratamento. E foi uma altura um pouco ambivalente, não é? Por estar feliz de estar a terminar um ano que foi muito duro, e independentemente, e digo aqui publicamente, com todo o carinho que eu tinha pela minha mãe, ela não era uma pessoa propriamente fácil de se lidar, nada, antes pelo contrário, paz à sua alma, e que ela esteja muito divertida com o meu pai, os dois agora a celebrar no céu, mas de facto, e se calhar é aquilo, e nós ouvimos todos os dias isto, eu, enquanto doente, valorizar coisas que, como médica, ela não estava à espera que eu valorizasse. E é verdade, é verdade. Isso eu senti-me muito acompanhada. Foi um gesto que me marcou bastante. E complementando aquilo que a Sara me perguntou antes, o que é que... E eu também acho que já era assim. O que é que se acentua? É a noção da gratidão. Eu sou muito grata a Deus em primeiro lugar, mas às pessoas que estiveram na minha vida nesta fase. E nós sermos reconhecidos e gratos, eu acho que é muito bom. Aliás, porque isso está em termos de neuroimagem, a gente sabe que a gratidão faz desenvolver aqui uns circuitos diferentes, não é? Mas termos a consciência. E eu teria aqui uma lista, pode ser um lugar comum, mas tinha uma lista, enfim, quase de pessoas e de entidades a quem agradecer. E, por exemplo, na circunstância de doença, poder chegar, por exemplo, à noite e pensar 1 ou 2 coisas em que, apesar da doença, eu hoje quero agradecer. E vão descobrir que há coisas que a gente quer agradecer. Quero agradecer a palavra da enfermeira, quero agradecer a solicitude dos técnicos a marcar os exames, quero agradecer uma chamada que às vezes não se consegue atender porque as pessoas querem telefonar e nós não temos paciência nem cabeça para estar no telemóvel, mas um emoji,
há muita coisa que se pode agradecer e, portanto, essa consciência de gratidão, e eu quero dizer aqui em antena que estou muito grata à Mónica, e que obviamente eu vou agora entrar numa fase especial, ela sabe isso, que é, eu vou fazer agora os primeiros exames de reavaliação este mês, e portanto a primeira mamografia, e aquilo que eu ouço nas mulheres e homens com esta condição é sempre uma altura que nasce ali um bocadinho de stress, que é o que é que eu vou encontrar? O que é que vai acontecer? Será o que Deus quiser, e eu quero confiar que seja para bem, e cá estaremos para enfrentar essas situações. Isabel, doutora Mónica, muito obrigada. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Tenho Cancro e Depois é um podcast de SIC Notícias com sonoplastia de Gustavo Carvalho e Hugo Oliveira, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Bernardo Ferrão. A música deste podcast foi cedida pelo José de Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha, ouça e subscreva este podcast na plataforma que preferir, avalie e envie os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tenho Cancro e Depois. O cancro é de todos. Tenho Cancro e Depois é um projeto editorial da SIC Notícias com o apoio da Novartis. Um espaço multiplataforma que acolhe todas as vozes que contribuem para normalizar como se fala de cancro, fundamental para uma sociedade mais informada e empática. Partilhamos experiências e criamos pontes, porque o cancro também deve ser conversa. Saiba mais e acompanhe este projeto em tenhocancroedepois.pt. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho, projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.